Senhor. Vamos orar pela glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus e Pai. Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. Olha aí, Jesus. Queremos colocar, Deus, nas tuas mãos, Senhor. Agora, Senhor, usa os lábios dela, Senhor, para a tua igreja, que está sedenta, Senhor, de ouvir a tua voz. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que tu queres, Senhor, nos fala nessa noite. Seja com a tua filha nessa hora. Toca nela, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Usa, Deus, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Seja com ela nessa hora, Pai. Tira, Deus, toda inquietação dessa igreja, todo desligamento, Pai. Que a tua igreja fique ligada do início ao fim da tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada. Seja com a tua serva nessa hora. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estar aqui. Como eu sempre falo aqui, eu me sinto verdadeiramente em casa. Glória a Deus. Quando eu estava brincando com a missionária Elisete, que eu vou vir aqui um dia só para receber. Só para ficar sentadinho ali. O Senhor já falou profundamente neste lugar. E antes de pegar o microfone, eu até brinquei com a missionária Elisete. É somente crer. Você crê nessa noite? Que aquilo que você precisa, Deus pode fazer? Porque é somente crer, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler apenas o versículo 35 e o versículo 36, que é o qual nos deu nessa noite. Peço perdão aos irmãos pelo horário que eu cheguei, porque como eu brinquei com a nossa missionária, foi estreito chegar aqui na noite deste dia, mas o Senhor, Ele é aquele que nos dá vitória. Amém? Marcos, capítulo de número 5, vai ser muito breve. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite vai nos dizer assim: e estando Ele falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Repita comigo essa palavra. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Oh, glória. Podeis assentar nesta noite. É uma passagem muito conhecida, onde vai nos falar sobre o homem a qual tinha uma filha. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem chega até Jesus porque a sua filha estava enferma dentro da tua casa. E é uma passagem que eu até abri com a missionária Zete, ela me chama para trazer a palavra, sempre na palavra que o Senhor palestra ao meu coração muito. E essa passagem o Senhor palestra muito ao meu coração, porque a palavra vai nos dizer que ele chega até o Senhor para dizer que a filha estava enferma. Mas enquanto ele chega para buscar o mestre, para entrar dentro da sua casa, a palavra vai nos dizer que o Senhor encontra a mulher do fluxo de sangue, que é uma das passagens que eu gosto muito, mas por causa do horário nós vamos prolongar mais à frente. A palavra vai nos dizer que depois, a palavra do Senhor vai dizer que o homem chega até aquele homem e diz assim: ó, não enfadas mais o mestre, porque agora a tua filha está morta. O cenário que ele deixou em casa ainda tinha uma esperança, missionária Mara. Mas enquanto o Senhor estava ao caminho da sua casa, a palavra vai nos dizer que agora não tinha mais esperança. Porque o que aqueles homens chegaram para dizer para aquele pai é que a morte já tinha chegado na tua casa. A palavra que disseram agora não tem mais jeito, ou como dissesse assim: não te preocupa mais em levar ele na tua casa, porque lá ele não vai poder mais fazer nada, porque a morte chegou lá. Aí a passagem vai nos dizer que aquele homem, ele não fala sequer uma palavra, mas o Senhor vira para ele e diz: não temas, crê somente. E essa passagem me lembra em Salmo de número 56. É uma palavra que eu gosto muito, aonde vai nos dizer que Davi, ele estava fugindo do povo a qual ele estava perseguindo para matar ele.
assim, ó. No dia em que eu temer. Eita, Jesus. Eita, glória. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Mas sabe o que Davi disse hoje? Ele disse assim, olha, os adversários estão ao meu derredor. Eles me perseguem, me vigiam 24 horas. Estão querendo me devorar vivo. Essa passagem você vai encontrar no livro de Samuel, aonde vai dizer que Davi teve que fingir a loucura, deixar com que a baba corresse sobre a sua baba para que o inimigo não levasse a ele a morte. Ele escreveu esse versículo quando estava na mão dos seus adversários. Mas me chama a atenção a ousadia de Davi, porque ele não começou dizendo que ele não temia. Ele começou dizendo, no dia que eu temer, no dia que minha carne temer, no dia que meu coração temer, todavia eu confiarei em ti. O único que pode mudar o cenário, o único que pode decretar uma palavra. Ele não disse a morte não vai chegar, ele não disse que o medo não vai chegar, ele disse no dia que eu temer, toda a minha carne confiará em ti, Senhor. E eu fico presa nisso daqui. Porque às vezes as pessoas vão declarar pra gente, você não pode ter medo, você não pode chorar, você não pode sentir dor. Mas Davi ele estava dizendo assim, ó, hoje talvez eu tenha medo, mas todavia eu confiarei em ti. E mais à frente ele ainda vai dizer, no dia que eu clamar. Isso é forte demais. Meu Deus. O Senhor virá ao meu encontro. Aleluia. No dia em que eu clamar, o Senhor virá ao meu encontro. Aí a passagem a qual a nossa missionária Elisete escolheu vai nos falar sobre a filha de Jairo. E a palavra vai nos dizer que ela estava enferma quando o pai vai à procura do mestre. E às vezes, irmãos, isso é muito forte. Porque às vezes a palavra do Senhor vai nos dizer que às vezes a gente vai começar a buscar quando a tempestade começa a se levantar. Aí é bem verdade que eu e você queremos que ela cesse na hora, no dia e no momento. Quando a tempestade ameaça se levantar, a gente quer que ela cesse naquela hora que a gente grita o socorro. Mas a passagem de Jairo vai nos mostrar o contrário, porque ele chega até Jesus. Mas mesmo assim a tempestade ainda não tinha se acalmado dentro da tua casa. Ele chega ao encontro do mestre e mesmo assim a morte entra dentro da sua casa. Aí a gente fica preso, como já foi falado aqui, que a gente coloca o nosso Deus tão pequeno, quando o nosso problema chega, a gente parece que diminui o poder que o nosso Deus tem. Meu Deus. E o poder do nosso Deus vai além do que a gente possa imaginar. Porque o poder da palavra dele vai além do que só onde ele pode entrar. Porque a palavra vai nos dizer que uma certa vez o Senhor encontra um homem. E aquele homem tinha um servo doente dentro da sua casa. A palavra vai nos dizer que ele declara para você assim, basta uma palavra e o meu servo sarará. Ele disse assim para o Senhor, eu sei o poder que o Senhor tem. Eu sei que se o Senhor decretar uma palavra, a cura visita o meu servo dentro da minha casa, porque eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas a palavra que o Senhor decretar, aquela vai visitar o meu servo, eu creio. De tal modo que o Senhor fica maravilhado com a tamanha fé daquele homem. Bem verdade hoje que o adversário tem bombardeado a nossa fé. De maneira, missionária, se a gente puder contar dentro da casa do Senhor, quantos servos estão com a fé abatidas, porque esqueceram do tamanho do nosso Deus, a quantidade é muita. Meu Deus.
Mas bem verdade é que é mesmo dessa maneira. Porque é fácil eu falar da tua tempestade quando eu não estou nela. Meu Deus. É fácil você falar da minha quando você não está nela. O difícil é quando você sente o vento que eu sinto e o balanço do meu barco. Aí a situação fica diferente. A palavra vai nos dizer que por debaixo da ordem do Senhor. Isso é tremendo. O Senhor manda os discípulos ir debaixo de uma ordem. Mas mesmo debaixo de uma ordem, de uma obediência, a tempestade se levanta. De tal modo que quando o Senhor olha na beirada, o Senhor olha e vê que os discípulos estavam fadigados de remar contra o vento. Aí o Senhor decide ir ao encontro para cessar a tempestade. Por que, diaconisa? Porque aqui Jairo leva Jesus ao encontro da sua filha. Porque ele quer que quando o Senhor entrasse, olha o tamanho do poder da fé. Quando o Senhor entrasse, o cenário seria mudado. Mas no meio da tempestade, o Senhor decide ir ao encontro dos discípulos. Porque com o seu olhar, ele vê que eles estavam fadigados. E talvez os discípulos disseram, como eu e você muitas das vezes falam, eu vou entregar o remo. Porque o vento está forte demais e eu não vou suportar mais remar contra este vento. Às vezes a gente até pensa, talvez como os discípulos pensaram, o braço está cansado. Meu Deus. Eu não vou conseguir vencer contra o vento. Já está cansado demais. Mas Jesus está lá te olhando. E o interessante é que quando a gente vai debaixo da obediência, tem um olhar, Josi. Tem um cuidado. É a diferença de quando a gente não vai debaixo da obediência. Porque quando eles foram debaixo da obediência, o Senhor sabia onde eles estavam. Por isso o olhar do Senhor alcançou e vistou a fadiga dos discípulos. Mas se eles tivessem saído da obediência, o olhar do Senhor não conseguiria enxergar a fadiga e o cansaço dos discípulos. O que você está dizendo, Diaconita Silmara? Eu estou dizendo que mesmo que a minha obediência não seja o que eu desejo fazer, Danilo, porque muitas das vezes é o que eu não quero, mesmo assim eu tenho que obedecer, porque tem um olhar que me olha e com uma palavra dele ele muda o cenário da minha vida. Mas se ele não quiser mudar, ele vai permitir que eu reme contra o vento até que ele veja o tempo de vir ao meu encontro e cessar essa tempestade, mas me deixar morrer no meio da tempestade. Ele não deixa. E isso nos pega. Porque a gente às vezes indaga, Senhor, por que esse vento? Entro e saio e o vento não cessa. Mas eu creio que os olhos deles estão sobre mim. Está debaixo da obediência? Foi debaixo da obediência? Porque o Senhor deu uma ordem para Jairo. Jairo podia sair correndo, gritando, desesperado. Mas o Senhor diz assim para ele, ó, não temas, crê somente. Imagina, você deixou um filho doente, mas agora alguém chegou e disse que está morto. A maior vontade, a primeira vontade de um pai ou de uma mãe é correr ao encontro para ver com seus olhos. Aí o Senhor vira para Jairo e diz a palavra que o ser humano nenhum gosta de ouvir. Espera. Porque o não temas é espera, porque eu ainda não cheguei lá. Espera, porque eu ainda não decretei a última palavra. Espera, porque eu ainda não entrei pelas portas da tua casa. Espera, porque eu ainda não disse que era o fim. Não foi eu que mandei essa notícia. Não foi eu que falei, então espera. Mas ser humano nenhum gosta de ouvir espera. Meu Deus. A gente quer ouvir a resposta hoje e agora. Nesse momento. Aí o Senhor responde 2 meses depois. 3 meses depois. Aí você fala assim, Senhor, eu te perguntei há 2 meses antes.
O Senhor ficou em silêncio. Eu entrei no vento. O Senhor continuou no silêncio. E agora o Senhor disse que a resposta é não. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jairo fica e acompanha Jesus até a tua casa. Meu Deus. E essa pergunta ardeu no meu coração. Quando a notícia chegar, você vai esperar para ele entrar na tua casa ou você vai sair correndo na frente dele? Quando a notícia chegar que o teu milagre, talvez você tanto esperava, não tem mais jeito, você vai esperar Jesus ir ao encontro ou você vai pegar com as tuas mãos e largar Jesus para trás e ir correndo como você nada pode fazer? Meu Deus. E aí? Qual é a minha e a tua posição diante disso? É o esperar e crer somente? Tem algo acontecendo comigo, irmãos. E uma pessoa falou assim para mim: como é que você está? Eu falei para a pessoa: a carne, o ser humano, contrito, mas o espírito, tranquilo. Aleluia. Eu sei que meu Deus vai fazer. Estou me desesperando, não. A cabeça às vezes tenta, missionária Elisete. Mas o Espírito fala assim: calma. Eu ainda estou no controle. Aí a missionária Elisete brincou ali comigo assim: prega, porque quando você prega, Deus fala contigo. Porque eu falei para ela que eu ia tirar férias. E bem verdade é que Deus fala mesmo. Porque eu só posso levar para a igreja primeiro o que passa aqui. Eu não posso transmitir aquilo que eu não vivo. Meu Deus. Eu tenho que transmitir o que eu vivo. E deixa eu te contar uma coisa. O vento não cessou ainda não. Ele está batendo lá. Mas eu sei que na hora certa, Daniela, o mestre vem. E é isso que me deixa calma e tranquila. Aleluia. É isso que está me deixando calma e tranquila. Na hora ele vem. Eu não vou perder noite de sono. Eu não vou resmungar. Porque eu sei que na hora ele vem. E quando ele chegar e ele dizer: acalma, vento, aquieta, mar, não tem potestade que fique de pé diante do poder do Deus que eu e você servimos. A honra é dele, o poder é dele. É que às vezes a gente tem que entender que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é do nosso querer. Não temas, crer somente. Mas aí Daniel disse que no dia que ele temer, ele ia confiar. Essa palavra quer dizer, irmãos, que ele sabia o poder que Deus tinha. Ele sabia o poder que Deus tinha. No versículo 9 de Salmo 56, ele vai dizer assim: quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Aleluia. Quem caminhou com Jairo até a casa dele? Quem Jairo levou para tua casa? Foi o dono do milagre. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não queria ouvir. Quando ele entra na casa, ele tira quem não é para ficar. Meu Deus. Quando ele entra na casa, ele manda sair quem não está de verdade. Meu Deus. Quando ele entra na casa, ele manda sair quem está ali só para ver até onde tu vai. Quando ele entra na casa, ele não permite que fica quem não é. Ele tira quem não é e manda entrar quem é. Quando ele entra na casa, não tem como a casa continuar do mesmo jeito. Algo tem que ser movimentado. Quando ele entra para arrumar, não para permanecer do mesmo jeito. Porque se fosse para permanecer do mesmo jeito, a gente não iria buscar ele para entrar e fazer morada e mudar o cenário. Meu Deus. A palavra vai dizer que quando o Senhor entra, ele já entra arrumando. Já manda sair. Aí esse dia eu falei assim com o Senhor: Senhor, sou cercada de tanta gente e ninguém enxerga o que está acontecendo? Senhor, como é
que pode? Como é que é isso? Ora, estou orando. Mas o que está acontecendo? Senhor, sou cercado por muita gente. Aí o Senhor falou assim para mim: e os meus olhos não te servem, não? Eu ainda estou vendo. Aí quando a gente cria uma intimidade, a gente pergunta, né? Tá vendo, mas ainda não me respondeu. Porque ainda não é tempo de eu responder. Aí a gente espera, missionária. Espera fazendo o quê? Orando por alguém, quando você quer receber oração. Levando a mensagem para alguém que está ferido, quando você quer ser curado. Aí foi falado aqui nessa noite que às vezes a gente não quer falar o que passamos, quando na verdade pessoas precisam ouvir para testificar a fé deles. Porque tem pessoas morrendo porque eu e você deixa de falar o processo que passamos e vencemos. Porque nem todo mundo suporta o mesmo processo que eu nem você. Aí quando você deixa de abrir a sua boca para testificar a fé, você deixa um soldado ferido no meio do caminho. E nós não fomos chamados para deixar soldado no meio do caminho, fomos chamados para carregar. O problema é que hoje está individualista. Eu me curo, eu me saro e eu vou para o céu sozinho. Não. Para entrar no céu eu tenho que carregar alguém que está ferido. Eu não fui chamado para ser soldado, ver um soldado ferido, pisar nele e dizer que eu ainda estou vivo. Ou eu carrego o soldado junto comigo, ou eu fico parado até ele ser curado e conseguir caminhar. Mas sozinho eu não posso ir. Não temas, crer somente. Aleluia. Aí a gente fica indagando às vezes: você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo. E o engraçado é que parece que foi isso que acharam de Jesus quando ele entrou na casa. Porque ele pergunta assim: por quê? Por que esse alvoroço todo? Por que está chorando todo mundo? A menina apenas dorme. Por que está todo mundo chorando? Se a menina só está dormindo. É como se o Senhor dissesse assim: por que essa preocupação? Por que essa inquietação? Por que essa angústia? Por que esse desespero? Por que essa vontade de largar tudo? Por que essa vontade de renunciar às minhas promessas? Por que essa vontade de renunciar àquilo que eu te chamei? Por que essa vontade de dizer que eu não te chamei, que eu não te coloquei, que eu não te chamo? O que está acontecendo? Se eu ainda não disse que é o fim, se eu ainda não disse que era para parar, se eu ainda não disse que era para desistir. E eu vou te falar, irmãos, riram de Jesus. Como riem da gente. Porque quando eu falei para a pessoa assim: eu tô calma, ela falou: é impossível. Eu estaria arrancando meus cabelos. Eu falei assim: mas eu não tô não, irmão. Já tem pouco aqui, senão eu vou ficar careca. Jesus cura. Jesus transforma. Eu cheguei aqui na permissão dele, eu vou sair daqui quando ele permitir. É o segredo de estar debaixo da obediência. Porque tem um olho me cercando. Tem um olhar me vigiando. Eu costumo comparar o cuidado de Jesus igual o nosso cuidado com os nossos filhos. Quer ver uma coisa? Tem um perigo e seu filho está perto. Você não tira o olho dele. Porque o seu maior medo é que o perigo consiga alcançar ele ou ele alcançar o perigo. E você quer que seu filho fique o quê? À sua vista. Porque se o perigo chegar perto dele, a sua mão alcança ele antes do perigo. Está entendendo o recado de Jesus? É que às vezes a gente esquece de comparar o cuidado. Tem uma criança pequena, tem um fio ali desencapado para fora, você não vai deixar ela chegar e colocar a mão naquele fio. E eu vou te falar que se ela conseguir se aproximar, a tua mão arranca ela primeiro do que ela chega lá. E o cuidado de Jesus comigo e contigo, quando estamos debaixo dos olhos dele, é a mesma coisa. Ele não vai tirar o fio vai ficar ali. Mas ele vai dizer: se eu ver que você vai chegar perto a ponto dele te machucar, a minha mão te arranca antes de você tocar lá. Cuidado de Jesus é isso. É que às vezes a gente acha que o cuidado de Jesus é limpar o caminho, porque eu sou bonito e maravilhoso para eu passar. Não.
O cuidado de Jesus é não permitir que o caminho me desvie nem me mate para eu desistir. Ele não vai tirar aquilo que você acha que é o teu empecilho. Ele vai fazer você vencer o processo com um empecilho. E isso dói. Isso dói. Mas viver para Cristo é desse jeito. É dessa maneira. É confiar que Ele pode. É crer que as suas orações são ouvidas e no momento certo Ele cessa a tempestade. É crer que Ele entra e muda tudo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor entra, Ele põe quem é para sair. E a palavra diz que quando Ele chega naquela menina, Ele apenas declara uma palavra. E a última palavra é mais forte do que nunca, porque eu gosto muito. Porque Ele diz assim, ó, levanta-te. Glória a Deus, aleluia. Chega de ficar prostrado. Levanta-te. Imagina essa voz soando dentro do teu ouvido. Levanta-te. Levanta-te. Enquanto eu estou falando isso, o Senhor parece no meu coração que tem pessoas dizendo assim, eu não consigo. Eu não mereço. A luta está mais forte do que eu. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir, mas o Senhor manda, levanta-te. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele declara sobre aquela menina, Talita, como que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Mas a menina estava morta, ao olhar de quem não conhecia o trono e o poder daquele que serve e faz o sobrenatural. Porque ao meu e ao seu olhar, tem jeito não. É o fim, mas ao olhar de Deus Ele diz, levanta-te. Peleja não acabou. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer que imediatamente a menina se levantou. E olha interessante, e já andava. Oh Senhor, com o toque de Jesus, até quem não conseguia caminhar, começa a caminhar. Com o toque de Jesus, até quem não tinha força para ser colocado de pé, é colocado de pé. Com o toque de Jesus, até quem não tinha força para se levantar, consegue se levantar. Mas a diferença é o toque de Jesus. A diferença é eu permitir que Ele entre, toque, mude o cenário de morte para o cenário de vida, um cenário de choro, para um cenário de alegria. E é isso que Ele fazer, que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida nesta noite. O Senhor quer mostrar para aqueles que nos cercam que o nosso Deus, Ele tem poder. Não é eu, não é você. É Ele. Porque se ficar fácil demais, missionária Mara, a glória fica para mim. Mas quando é difícil, vão dizer, é o Deus que você serve. Me fala isso, Mara, o segredo. É o Deus que você serve? Ora lá por mim, para que aquele Deus que você sirva olhe para mim com olhar de misericórdia. É assim que você vai ouvir. Porque o maior testemunho é você mesmo. Hoje é um culto de mulheres. Aleluia, Deus! Temos homens aqui, mas hoje é um culto de mulheres. Eu fico até alegre quando eu vejo homens no culto de mulheres. E às vezes, com o decorrer do tempo, você, mulher, quer ficar igual aquela menina, deitada. Dentro de uma caverna, deitadinha, confortável, com a mulher, né? Às vezes eu brinco lá em casa, eu vou alcançar um lugar que Daniela eu não consiga ver nem marido, nem filho, nem internet, nem celular, só o paraíso me alcançando e me ouvindo. Eu fico brincando com eles. Porque a gente, mulher, é 24 horas o cérebro trabalhando. E quando é serva, faz até hora extra. Porque o celular toca até de madrugada para você orar por alguém. E ai de ti se negar a orar. Aí a gente entende que às vezes você quer ficar sentada ou deitada, cansada, prostrada. Aí a ordem de Deus hoje é levanta-te.
Eu já cheguei na casa e quando eu chego na casa não tem espaço para você ficar deitada. Levanta, porque eu entrei na casa, peguei a causa e quando eu pego a causa não tem como você ficar prostrada. Levanta, porque eu preciso que você caminhe. Levanta, porque eu preciso que você se alimente. Levanta, porque eu preciso que você ore. Não é o tempo de cessar. Meu Deus! Aleluia! E quantas das vezes a vontade das servas são essas? O cansaço bate, as lutas batem e fala assim: cansei. Agora eu vou deixar conduzir do outro jeito. Mas o Senhor te chamou. E Ele te chamou para se colocar de pé. Aleluia, meu Deus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Não permita que as adversidades façam você esquecer o poder que o seu Deus tem, o poder que o meu Deus tem. Aleluia, meu Deus. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Grandioso é o nosso Deus. Eu não sei aquilo que você vivencia com Ele, mas eu sei o que Ele pode fazer na tua vida. Eu sei até onde Ele pode transformar, que é em todos os lugares e em todas as situações. Aonde Ele pode entrar e quebrantar e mudar por amor a ti. Entende? Por amor a ti, o Senhor muda o cenário. Porque enquanto alguém estava em casa deitado com um cenário de enfermidade e de morte, alguém por amor àquele foi buscar o dom que poderia mudar o cenário daquele. Então se você está aqui é porque tem alguém que precisa. E às vezes é até você mesmo, mas por amor a ti, o Senhor entra e muda o cenário. O cenário de choro agora se transforma em um cenário de sobrenatural. Porque esse é o poder que nosso Deus tem. Não permita que a tua fé se perca em meio às adversidades que a vida te coloca. Porque a nossa fé é o maior combustível para nos manter vivos e de pé diante do Senhor Jesus Cristo. A fé do cristão é aquilo que nos faz ver verdadeiramente o que é impossível acontecer. Se você entrou aqui nessa noite é porque você veio e acredita que aqui tem um Deus, a qual você vai levar para a tua casa e Ele vai entrar e mudar todo o cenário. Não deixe Jesus no meio do caminho, não. Deixe Ele entrar lá. Ainda que alguém bata no teu ombro e diga: desista, porque a tua filha já está morta. Mesmo assim, feche os olhos e diga: o Senhor não me falou. Então eu tenho que crer. E eu vou caminhar com Ele até a minha casa. Aleluia. E quando Ele entrar, o cenário será mudado. Glória a Deus. Culto de mulheres. Se você entrou aqui nessa noite esperando que o teu cenário seja mudado, e que o Senhor mude algo na tua vida, seja na área sentimental, seja sobre o teu filho, seja sobre a tua família, aonde for, seja até mesmo sobre o teu trabalho, entenda uma coisa nesta noite: o Senhor, Ele tem um poder de mudar o cenário aonde você está habitado. Só não saia da direção do olhar e do cuidado dele, porque tem palavra de bonança em meio ao vento, tem palavra de bonança em meio à tempestade, tem palavra de bonança em meio à fadiga. Ele ainda não disse que era o fim, ele ainda não disse que ele te deixou na beira do caminho. Pelo contrário, ele disse: caminha, caminha, porque eu estou contigo. Levanta, porque eu entrei na tua casa. Eu sararei, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou quebrantar por amor a ti, desta maneira que a casa está, ela não fica. E às vezes, por você orar, Deus vai mudar do jeito dele. Porque a gente ora e não quer ouvir que o cenário mude do nosso jeito. E Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. E a gente tem que entender que
Nem sempre a resposta de Deus vai ser o que você quer ouvir. Isso é muito sério, porque tem pessoas deixando de seguir a Jesus porque ouviram respostas que não queriam ouvir. E Jesus não somos nós que somos comprados com qualquer coisa. A adoração tem que ser verdadeira. Ele deu a verdadeira. Mas se ele não dá, também tem que ser verdadeira. Ele sonda aqui dentro do nosso coração. E é isso que nós temos que entender nessa noite. Tem lares de mulheres sendo visitados nesta noite. Mas nem sempre o cenário dentro do teu lar vai ser mudado da maneira que você quer. Meu Deus. Nem sempre o cenário dentro da tua casa vai ser mudado da maneira que você queria. Porque eu lembro que há um tempo atrás eu orei porque algo estava me incomodando. Não, muito bem, Senhor, tem algo fugindo do controle dentro da minha casa. Imediatamente algumas coisas se fecharam, Lídia, para mim. E eu indaguei o Senhor falando, Senhor, não estou entendendo. Eu sei, eu gosto de porquê. Tem um orando dentro da tua casa que não está se agradando. Na tua casa está dividido um reinado. Por isso eu fechei para você, porque eu vou tratar, mas vai ser contigo. Por isso que nem sempre a resposta de Deus é do jeito que você quer. Eu estou falando isso aqui porque Deus mandou que eu não gosto de falar. Mas nem sempre a resposta de Deus é do jeito que a gente quer. Eu até briguei com meu esposo, falei, é você que está orando. E o Senhor falou comigo, por causa da tua oração, Ele fechou as coisas para mim. Meu Deus. Porque Ele disse que a minha casa estava dividida e Ele ia me colocar num lugar para eu entender que nem sempre a resposta seria do meu jeito. Meu esposo só sorriu. E eu falei assim, pede para Ele diminuir o peso da mão, porque eu já entendi. Mas eu também estava orando, porque eu falei, algo pela minha casa, a missionalidade saiu do controle. Meu Deus. Aí meu esposo falou assim, eu falei com você que eu ia orar. Meu Então, se Deus. você está orando pela tua casa, nem sempre a resposta que Deus vai trazer é o que você quer. Mas fique de pé para ser tratado, porque se Ele trata, tem mudança. Se Ele trata, tem conserto. Porque às vezes a gente acha que só Deus vai nos ouvir. E Ele vai tratar da maneira que Ele quer e do modo que Ele quer. Quando Ele falou isso, doeu, né? Ele falou assim, a tua casa, o reinado está dividido. Eu vou mostrar para você que nem sempre é do jeito que você quer. A porta vai permanecer fechada até que você entenda. Meu Deus. E aí, entende, chora, geme, grita ou fica de pé e diz obrigado, Senhor? Porque Ele ouviu. Então entenda uma coisa nessa noite. Está orando? Espera a resposta. Se Ele não disse que era para você sair correndo, não saia. Espera que Deus vai entrar. Mas quando Ele entrar, Ele vai mudar em você e em quem Ele tiver que mudar. Mas o cenário do mesmo jeito não permanece. Não temas, creia somente. E assim agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. Meu Deus, coisa linda. Eu vou deixar pagar o mimo dela na mesa. Eu preparei para ela. Amém? Eu quero louvar a Deus por tudo que vieram nos prestigiar. Nosso último culto de mulheres chamaram para vencer esse ano. Mês que vem é nosso chá de mulheres. Todos estão convidados. O anúncio vai aí para as minhas amigas. Eu louvo a Deus aí pela minha Docas. Queria tanto ouvir. Queria ouvir a Ruth. Já foi obreira dessa casa, né? Levita, solista, né? E queria ouvir a Doca, não foi possível, porque nós tínhamos a cerimônia. Mas ela sabe que ela mora no meu coração, juntamente com a minha. Ela não é só a sua amiga, não, é minha também, né? Minha amiga que está ali. Eu cacei a minha toalhinha, sabe? Mas me perdi nas bolsas. Aí eu disse, vai essa rosinha aqui, humilde, né? Que eu ganhei, essa aqui é um milagre, viu? Que é pequenininha, cabe em qualquer lugar. Mas eu louvo a Deus aí, né? Pelas irmãs que veio nos prestigiar. Muito obrigado. Me perdoa pelo horário. Não tinha como deixar a posse das meninas, porque é o nosso último culto. Vai ter a consagração sua para finalizar, entendeu?
convido vocês para o nosso, me diz aí, Ana, que eu já me perdi na data. Qual a data que está aí no quadro? Ana, cadê a nossa secretária? 22, 6 horas da tarde. Vocês estão toda convidada. 0800, vem lanchar conosco, vem no chá, traz a tua xícara, porque a xícara que foi mais bonita vai ganhar brinde. Meu Deus, né? Nós estamos elaborando aí um brinde aí muito lindo junto com o departamento para vocês, que vocês achem mais linda. Vai ter o primeiro e segundo prêmio, viu? Então vocês pagam os times de vocês, 6 horas da tarde. Não tem hora para terminar, porque vai ser muito lindo o que Deus vai fazer, viu? Louvado seja Deus, até porque tem 2 anos que a gente não faz esse chá. Nós estamos voltando com propósito, no qual nós faz todo ano. Eu agradeço a todas. Tem um lanchinho para vocês, foi preparado, né, com muito carinho pelas meninas. E eu quero agradecer a todos, em especial, né, o nosso pastor, que sempre está ao nosso lado nos apoiando. Sem ele eu não consigo seguir adiante. Tem nos apoiado de maneira diferenciada. E eu louvo a Deus, não saia, que vamos orar pelo termo. Missionária Mara, orando pelo termo e fazendo agradecimento das convidadas. Ela trouxe aí uma equipe forte, meu Deus, né? E a minha vai estar orando pelo meu tio Isaías, tá? Que teve infarto e está aguardando a transferência do hospital. E também pelo menino de 4 anos, eu esqueci o nome, que a Casca me falou, a Janaína, uma criança de 4 anos foi pedir oração, amém? Após ela orava naquele prado de Vitória, com nossa bênção apostólica, a pastora, licença, viu? Com o nosso evangelista Sirlei. Missionária Mara vai estar orando, evangelista Sirlei vai dar a bênção apostólica. Meu Deus! Glória a Deus, salve a Deus com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém! Louvado e agradecido ao Senhor. Irmãos, eu não vou citar nomes, porque a gente falha dos nomes, mas eu quero agradecer as nossas missionárias lindas que estão aqui, né, da igreja que a gente ama, né, as irmãs lá atrás também, que são lá de Nova Campina. Quero agradecer a Deus por ter vindo, que Deus abençoe, continue abençoando, né, cada um, nossa irmã, nossa cantora, que veio, né, através aí do convite. Eu louvo a Deus, missionária Luciana também, que está ali com a nossa pastora, não é? É a pastora, né, que Deus abençoe em nome de Jesus. Né, nós fazemos o convite, o Senhor Ele abençoa, porque, né, nós somos gratos ao Senhor, porque um ajuda o outro, né, irmãos? Eu falo para elas, ninguém deve nada a ninguém, nós devemos ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém? Nós só visitamos porque nós, aleluia, queremos ajudar ao reino, a visão de reino, e nós queremos ajudar ao reino para a glória de Deus. Amém? Irmãos, antes de estar orando, eu sei que a hora nos convida, mais missionária, de agonia missionária. O Senhor manda te dizer assim, ó, a minha graça e a minha paz, elas te bastam. Se contente com isso. Porque a minha graça e a minha paz, ela tem te sustentado a tua casa até aqui. Não é agora que desamparará. Não é agora que deixará, aleluia, a mercê. O vento até sopra, a tempestade até assola. Mas é só para colocar no lugar. Porque nenhum vento de Deus é para destruir, mas sim para arrumar. Aleluia. Os discípulos estavam, aleluia, temendo. O vento veio para arrumar a fé. E o Senhor manda te dizer, a minha graça e a minha paz, elas te bastam. Amém? E para nossa irmã que está aqui, ó, o tempo todo eu não conseguia ver o rosto da irmã. Está lá de trás, eu estou vendo a irmã descosta. E a nossa missionária Janaína, que acho que já foi, ela veio, não, perdão, foi a nossa irmã que estava aqui atrás que veio orar pela irmã. E o Senhor é a irmã que cantou e orou pela pregadora. E todo o tempo que eu estou ali, o Senhor falava assim, ó, tá doendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não te desespera, porque Deus te prometeu, a promessa está de pé.
somente espera, mantenha calma. Ruth, dá um abraço nossa irmã. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não perca agora. Ele manda te dizer: tu sabes o caminho e tu conheces a porta estreita. Aleluia. Tu sabes, aleluia. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Tu sabes o caminho e tu conheces a porta estreita. O Senhor me mandava falar algo e eu falei: que isso, Senhor? Como assim? Isso é a tua serva? Ele: não, ela sabe. Posicionamento. A promessa está de pé. O Senhor não é homem para que me tenha feito algo que se arrepender. Ele te prometeu muito lá atrás, mas está de pé. E Ele vai cumprir na tua vida. Assim que a irmã, aleluia, começar a dar o primeiro passo no caminho que tu conheces. Tu conheces o caminho. Amém? Assim te diz o teu Senhor. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Você pode aplaudir o seu bem forte? E me ajudar a orar pelo eterno e Deus pedido de oração nessa noite em nome de Jesus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia, eu agradeço a todos, amém, irmãos, que estiveram aqui nesta noite, que atendeu os nossos convites. O convite da estar lá, em nome de Jesus. Pai, graça rendemos a Ti, Senhor da glória. Queremos louvar, exaltar, glorificar o Seu santo nome, Jesus. Pai querido, nós já somos gratos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Pai. Por até aqui, Senhor, o Senhor ter nos sustentado.